paz do bom Deus seja com você e todos da sua família. Eu sou o pastor Marcelo Liotier e a nossa aula de hoje será A Bíblia me entende. Vamos orar para começar a nossa aula de hoje? Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado e principalmente pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela nos conhece por completo. Obrigado porque a Bíblia, ela me compreende da maneira que eu sou e sabe tudo aquilo que eu preciso para poder ser uma pessoa bem melhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra na minha vida e na vida de tantas pessoas. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, está lembrado do conteúdo da nossa aula de domingo passado, que foi sobre as versões da Bíblia? Eu queria fazer uma revisão agora com você. Eu queria saber qual foi o livro que foi impresso pela primeira vez por Gutenberg, que é o criador da imprensa. Você é capaz de me dizer qual foi o livro que Gutenberg imprimiu pela primeira vez? E aí? Bem, se você respondeu que foi a Bíblia, certa resposta. Parabéns. Isso prova que você está guardando muito bem o conteúdo na sua mente. Mas agora eu queria saber qual foi o nome do homem que foi queimado na fogueira porque ele traduziu a palavra de Deus, que é a Bíblia, para o inglês. Você é capaz de lembrar do nome desse homem? Bem, se você disse Tyndale, está certo, foi muito bem a sua resposta. E agora, você é capaz de me dizer o nome da pessoa que traduziu a Bíblia para o português, pegando lá do original hebraico e do original grego e transformando na língua portuguesa? Se você falou João Ferreira de Almeida, parabéns, você mais uma vez acertou. E agora nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, que ela nos compreende, ou como o título está sugerido para a nossa aula de hoje, A Bíblia me entende. Se você descobrisse um mapa que ele vai lhe levar a um tesouro escondido, você seguiria esse mapa? Você iria buscar o local desse tesouro? Você iria cavar se fosse necessário para encontrar um baú com várias moedas de ouro, pedras preciosas? Eu acredito que sim. Você iria seguir aquele mapa até poder encontrar aquele tesouro que está escondido em um lugar secreto. Mas se eu dissesse para você que você tem um tesouro na sua mão, você tem um precioso tesouro em sua mão. E sabe qual é? A Bíblia, a palavra de Deus. Sabia que a Bíblia, nós podemos considerar ela como um precioso tesouro, porque esse tesouro ele nos dá ensinamentos maravilhosos para que a gente possa viver bem em comunhão com Deus e com as outras pessoas. A Bíblia está cheia de riquezas, e essas riquezas são muito preciosas, porque elas são, na verdade, o conhecimento da palavra de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero ler para vocês um versículo e durante a aula a gente vai ver passo a passo desse versículo. Esse versículo está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Vê que versículo maravilhoso, cheio de vários ensinamentos, tem aqui para a nossa vida. O primeiro deles que eu quero falar para vocês é o seguinte: toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil. Toda a Escritura é útil, quer dizer, ela tem uma utilidade.
ela está apta para nos ensinar algo de grande valor. Então a palavra de Deus, ela tem utilidade para a nossa vida. Uma coisa que não é útil é uma coisa que não tem utilidade. Exemplo, um copo que está furado, quebrado, ele não tem utilidade. Então é uma coisa que não tem utilidade, ele não serve para nós. O copo que vai servir para nós é um copo inteiro, que nós podemos botar água, açúcar, refrigerante e poder usar ele para beber. Já o copo quebrado não vai ter essa utilidade. Se qualquer líquido que nós colocarmos naquele copo vai sair e a gente não vai poder utilizar ou beber o líquido que nós queremos, porque o copo não tem utilidade. Já a palavra de Deus, ela é útil, como está dizendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Agora, aí eu venho te perguntar o seguinte: útil para quê? Vê mesmo o que ela está dizendo aqui na Bíblia. Para ensinar a verdade. Vamos ver um versículo que fala sobre a Bíblia ser verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. João 14, versículo 6. Vê que versículo legal esse que a gente acabou de ouvir lá em João, capítulo 14, versículo 6, onde diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E é essa verdade que pode nos levar até a presença de Deus. A gente não tem outro caminho que nos leve à presença de Deus, a não ser o caminho da palavra de Deus. O caminho que é Jesus Cristo, como está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde o próprio Filho de Deus diz claramente que ele é a verdade. Então isso prova que a palavra de Deus é verdadeira. Vejamos agora outra afirmação que está em outro versículo para vocês verem que a palavra de Deus é verdade. Tito 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Vocês prestaram atenção no que a gente acabou de ouvir lá em Tito 1, versículo 2, onde está dizendo aqui na palavra de Deus que Deus não pode mentir? Vejam muito bem, a gente já sabe que a palavra de Deus ela é útil, porque é uma coisa que tem utilidade. Mas por que ela é útil? Como é que diz aqui? Útil para ensinar a verdade. E a gente já viu que lá em João 14, 6, fala que Jesus é a verdade que vai nos levar até a presença de Deus. E agora, em Tito, capítulo 1, versículo 2, a gente está vendo que Deus não pode mentir. Isso é uma prova de que esses dois versículos estão afirmando esse versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde está dizendo que a palavra de Deus é útil para ensinar a verdade. Isso prova que toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, fala simplesmente a verdade. Nós já aprendemos bem antes que o autor da Bíblia é o próprio Deus. Mas só que Deus escolheu 40 escritores para que ela fosse escrita. E foram 40 pessoas inspiradas pelo próprio Deus para escrever o que Deus queria para a nossa vida. Vê que maravilha! Sabemos que
a Bíblia é verdadeira e, além de ser verdadeira, ela é útil para a nossa vida, para que a gente possa aprender a ser melhor para nós mesmos, como para o próprio Deus e como também para as pessoas que estão perto da gente. Vê que palavra maravilhosa essa que a gente está aprendendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E isso é só o começo. Vamos mais adiante. Uma outra coisa que a Bíblia nos ensina, além dela ser útil para ensinar a verdade, ela também é útil para condenar o erro. Vamos ver agora um versículo que fala claramente sobre o que Deus fala sobre as coisas erradas. Você já deve saber o que é pecado. Pecado é tudo o que eu penso, é tudo o que eu falo, é tudo o que eu faço que não agrada a Deus. E esse versículo que a gente vai ouvir agora, de nosso amiguinho, a gente vai ver o que Deus pensa e o que Ele faz com o pecado. Presta muito bem atenção nesse versículo. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês prestaram muito bem a atenção no versículo que agora a gente acabou de ouvir, que fala sobre o salário do pecado. Bem, a Bíblia aqui deixa muito claro que Deus vai condenar o erro. E o erro vai ser castigado pelo próprio Deus. E cada pessoa vai pagar pelos seus pecados, a não ser que essa pessoa se arrependa e confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, para que ela possa ser livre da condenação dos seus pecados. Mas olha, escuta agora esse outro versículo que está lá no Salmo capítulo 1. Presta bem atenção nesse versículo que nós vamos ouvir agora com outro colega nosso da turma. Salmos capítulo 1, versículo 4 ao 6, que diz assim: Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vocês prestaram atenção no que está dizendo aí no Salmo capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 6. Perceberam que nesse texto Deus deixa bem claro que os maus ficarão separados dos justos? As pessoas más aqui, ou incrédulos, as pessoas que cometem pecados, não podem ficar próximos dos justos, porque Deus é justo. E através de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e Ele ser justo, nós também somos justos e não podemos ficar juntos. Por isso que o pecado é afastado de Deus. A Bíblia fala que o pecado nos afasta de Deus. E então não podemos ficar próximo do pecado, porque Deus não aceita. E vocês já viram anteriormente que o salário do pecado é a morte. Só que essa morte é eterna, longe da presença de Deus. E agora no Salmo, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 6, nós aprendemos que as pessoas que são injustas, são pecadoras, cometem falhas, essas também não ficam na presença de Deus. Porque na presença de Deus só vão ficar as pessoas que são remidas, perdoadas.
através do sangue de Jesus lá na cruz. E a Bíblia, ela deixa agora muito claro para a gente que ela corrige os erros. E os erros é o pecado. Os erros é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Mas a Bíblia está disposta a corrigir esses erros para que a gente possa estar diante da presença de Deus. Porque se eu viver uma vida de pecado, de coisas erradas, eu não posso ficar na presença de Deus, como está dizendo aí no Salmo capítulo 1 e em Romanos 6, 23. Está vendo como a palavra de Deus ela se encaixa? Para mim, a palavra de Deus é como um quebra-cabeça. A gente só precisa organizar as peças no lugar certo, que ela vai se encaixando bem direitinho. Mas a aula não terminou não, viu? Isso é só o começo. Vamos para o próximo ponto? 2 Timóteo 3,16. Já aprendemos aqui que toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, já vimos essa parte. Já vimos também a parte aqui para condenar o erro. E agora a gente vai ver a seguinte parte, para corrigir as faltas ou falhas. Vamos prestar atenção nesse próximo versículo que a gente vai ouvir agora. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês prestaram atenção nesse versículo de 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para perdoar os pecados. E aí? A gente não é perfeito. É verdade. Nós não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus Cristo e o próprio Deus. Esses são perfeitos, pois eles não têm pecado. Nós temos pecados. A Bíblia já diz que todos nós somos pecadores. Mas, se a gente fazia coisas erradas antes de ter Jesus como Salvador, aquelas coisas erradas vão ficar no passado. E se eu voltar a fazer alguma coisa errada porque sem querer eu pisei na bola, fiz o que não devia, pensei no que não devia, falei o que não devia, o que é que eu devo fazer? Esse versículo de 1 João 1,9 deixa bem claro. Se a gente comete alguma falta, alguma falha, algum pecado, nós devemos confessar imediatamente a Deus o nosso pecado. Porque Deus ele é fiel e justo para perdoar o meu pecado. Mas, se eu voltar a fazer, é um caso. Eu tenho que procurar sempre fazer o quê? A verdade, como está aqui dizendo. Jesus não é a verdade? A Bíblia não diz que Deus não pode mentir? Que tudo que está aqui é verdade? A Bíblia também aqui não diz que ela é para corrigir o nosso erro? A gente tem que se lembrar que Deus não gosta de coisas erradas, do pecado. E o pecado ele nos afasta, como a gente viu já no livro de Salmos, capítulo 1, que o pecado não vai ficar perto de Deus, que é justo. Está entendendo? E agora a gente está entendendo que coisas erradas têm que ser pedido perdão. Porque o que é que está ensinando aqui? Que não somos perfeitos. Mas se a gente cometer algum erro, nós devemos pedir perdão pelos nossos erros. Vejamos agora, com mais um pouquinho de clareza, os próximos versículos lá de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, e a outra pessoa que ficou com o versículo 11. Vamos ver o que é que
Hebreus vai falar para a gente. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Justiça E paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém. Olha que maravilhoso esses versículos de Hebreus capítulo 12. Tanto o versículo 5 e 6 e o versículo 11, que fala que Deus nos corrige porque Deus quer a gente pertinho dele. Essa é a prova do amor que Deus tem para conosco. É nos corrigindo das coisas erradas que nós fazemos. Se Deus não gostasse da gente, Ele não nos corrigiria. Ele não nos daria a Bíblia, que é a sua palavra. Ele deixaria a gente viver de forma errada, fazendo tudo errado, de qualquer jeito. Mas Deus nos ama. E uma das provas maiores do amor de Deus foi porque Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para sofrer as consequências do pecado em nosso lugar. Porque o amor de Deus é grande por todo o mundo. E Deus se fez pecador por nós, como diz lá em Romanos capítulo 5, que Deus se fez pecado por nós. Essa é uma prova do amor de Deus. E porque Deus nos ama, Ele nos corrige através de sua palavra. Tem diversos versículos que vai ensinar sobre a correção dos nossos erros diante de Deus. Ou talvez usando o pastor no púlpito da igreja, o professor da escola dominical dando a sua aula. Deus vai nos falar conosco de diversas maneiras. Nós só precisamos estar atentos. E uma das maneiras que Deus tem usado é um tesouro que está na sua mão, que é a Bíblia. Agora, se você quiser deixar esse tesouro fechado lá, não vai adiantar, você nunca vai descobrir as preciosidades que tem a palavra de Deus. Tem muitos versículos preciosos aqui e que nos ensina muita coisa boa e principalmente nos ensina as correções que devemos fazer para poder adorar a Deus em espírito e em verdade, de forma correta. Vejam como a palavra de Deus ela é rica. Mas vamos mais adiante. Vamos ver agora o que diz o próximo versículo sobre essa situação de corrigir os erros. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Provérbios 26, 27. Vocês prestaram atenção no que está dizendo aí em Provérbios 26, 27? Que a pessoa que faz alguma coisa de errado para o outro vai receber as consequências?
Aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. Se eu quero colher coisas boas, quero coisas boas para mim, então eu vou plantar coisas boas. Se eu quero coisas más para mim, então eu vou praticar coisas más. É isso que o livro de Provérbios 26, 27 está nos ensinando agora. Mas vamos para a última parte do nosso versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer, a última parte vai dizer o quê? E ensinar a maneira certa de viver. Vamos ver essa última partezinha para a gente fechar todo esse versículo. A gente já está percebendo que a Bíblia até agora, ela está dando resposta para cada parte do versículo. A gente já viu o quê? Respostas para a questão útil. A gente já viu respostas para a questão da verdade. A gente já viu respostas para condenar o erro, para corrigir as faltas ou falhas. E agora a gente vai aprender um pouquinho que ela ensina a maneira correta de viver. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vós serão acrescentadas. Mateus 6, 32 e 33. A primeira coisa que nós devemos ter é sempre Deus em primeiro lugar. As outras coisas vão chegar no tempo determinado por Deus para a nossa vida. Você se lembra o que é que diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3? Que não terás outro Deus diante de mim. Vejam só, Deus, ele é prioridade na nossa vida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo se resolve. Prova se resolve, emprego se resolve, doença se resolve. Tudo vai se resolver, segundo a vontade de Deus. Mas para isso nós temos que ter fé. E a fé é colocar Deus em primeiro lugar. Se a gente parar direitinho, quando colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas aparecem de maneira sábia. Porque Deus, ele é justo e ele nos conhece e vai nos dar soluções para cada coisa. Mas precisamos confiar primeiramente em Deus, o qual vai nos dar a solução e a direção para as outras coisas que nós estamos precisando. Se nós confiarmos em Deus, como esse texto está dizendo, as outras coisas vão ser acrescentadas no seu devido tempo e na maneira correta, como Deus quer para a nossa vida e não como nós queremos. Está entendendo que tem uma diferença aí? Às vezes nós queremos coisas que não é da vontade de Deus, mas devemos aprender que Deus quer as coisas segundo a sua vontade, porque a vontade de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 12, é boa, é perfeita e é agradável. Se você ler Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, você vai ver isso, que a palavra de Deus é boa, é perfeita e é agradável, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver o próximo versículo para a gente começar a encerrar a nossa aula de hoje. Efésios 4, 26 a 30. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais,
Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita a graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E qual é a maneira certa de vivermos? Colocando Deus em primeiro lugar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a gente deixa de mentir, a gente deixa de falar palavras que não deveriam, a gente vai agradar o Espírito Santo, a gente não vai ficar com raiva, como a gente aprendeu agora há pouco lá na livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 30. Vê quantos ensinamentos legais nós aprendemos hoje na nossa aula de escola dominical. Olha que legal, nós já estamos encerrando a nossa aula de hoje, mas quantos versículos nós vimos hoje na palavra de Deus, baseando só em um único versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos fez ir para tantos outros. Nos levou para o Evangelho de Mateus, nos levou para o Evangelho de João, nos levou para a Epístola de João, nos levou para a Carta de Efésios, nos levou para o Salmo, capítulo 1, tantos outros lugares que a palavra de Deus tem para nos ensinar. É por isso que a Bíblia é considerada um tesouro que nós devemos cavar para descobrir essas preciosidades de versículos que vai nos dar um grande ensinamento para a nossa vida. Por isso que precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Por isso que é necessário que até a gente escolha um versículo por semana para guardar em nossa mente. Faça isso, memorize um versículo toda semana, guarde um versículo na sua mente. Em um ano, você vai conseguir guardar 52 versículos. Vê que maravilha! Depois é só multiplicar por cada ano que você guardar. Quantos versículos você vai ter daqui a 10 anos? Vê que coisa boa! A nossa aula vai ficando por aqui. E o tema da nossa próxima aula, no próximo domingo, será os livros da lei. Nós vamos agora trabalhar um pouquinho sobre os livros da lei. Você sabe quais são os livros da lei? Eu já falei na aula anterior, mas eu só vou dizer com mais detalhes sobre esses livros na próxima aula. Mas antes de encerrar a nossa aula, eu quero lhe convidar para responder o formulário online, onde o link desse formulário vai estar na descrição do vídeo. Vai lá, clica nesse link, vai ter 10 perguntas sobre a aula de hoje, sobre os versículos que nós usamos, e você vai poder responder e vai poder guardar na sua mente com mais propriedade o conteúdo que a gente viu hoje, que é sobre a Bíblia Me Entendem. Que Deus te abençoe e tenha uma bela semana debaixo da graça do bom Deus. Tchau!